formas de representação tradicionais de povos e comunidades, isso é ancestral. Quer dizer, toda cultura tem uma dimensão da sua visualidade, da sua representação no plano visual. Então, até hoje, você tem formas de representação de grupos indígenas que se dão através da dança, através do artesanato, que são formas de expressão da sua cosmovisão, de representação dos seus mundos, né? Agora, a representação num plano, numa lógica cartesiana, né? Com todo um arsenal construído pelas ciências ocidentais, isso implica, de fato, numa formação, né? Eles não, na escola ou na faculdade de geografia, você entra em contato com essa cartografia ocidental que representa um modo de ver próprio, né, do mundo ocidental. Então, para participar desses embates, dessas disputas territoriais, que tornam-se também disputas cartográficas, é necessário uma formação nesse modo de representar. E aí as tecnologias da informática tornaram muito mais fácil esse acesso através do GPS e tal. A formação ela é mais simples. Então, aqueles grupos que têm sim dedicado à construção dos seus próprios mapas, eles costumam solicitar uma formação rápida de técnicos que estão, né, envolvidos em projetos de facilitação, né, do acesso a essas tecnologias, e nesse momento, quando eles se apropriam, sejam grupos indígenas, quilombolas, etc., tem grupos que estão sendo formados na cartografia para fins de autorrepresentação comunitária, né? E a partir daí eles têm um controle político sobre o processo. Mas tem que haver essa apropriação de uma tecnologia que não lhes é própria, mas fazer uso delas à luz das suas próprias estratégias. Então, numa discussão com grupos indígenas da Colômbia, por exemplo, eles diziam para mim, não, nós sabemos que isso é um modo de representar o mundo que não é o nosso. E se a gente começa a fazer esse tipo de representação, pode ser que isso acabe comprometendo as nossas formas tradicionais de representação. Mas aí dizem eles, assim como nós aprendemos a linguagem dos brancos para poder negociar e defender nossos direitos, cabe também a gente aprender essa linguagem cartográfica para defender o nosso território, mas garantindo que nós continuamos a reproduzir a nossa cultura própria em todos os planos, inclusive da representação do espaço. Tem uma historicidade própria do caso brasileiro, né? Esse projeto da Guerra dos Mapas se deu ao longo da Estrada de Ferro Carajás, na época do projeto Grande Carajás, onde as comunidades começaram a representar os impactos que esses projetos de mineração e a Estrada de Ferro causavam na sua vida, em função de um estímulo que as organizações sociais da Alemanha tinham de querer saber em que medida o minério que eles compravam, né, estava afetando as condições de vida das comunidades povos tradicionais no Brasil. Então houve uma espécie de estímulo, olha, nós queremos que vocês se organizem para nos dar essa informação. E ali, naquelas condições, esses movimentos e suas assessorias fizeram esse tipo de projeto. Não cabe a gente experimentar fazer a nossa própria representação. Vai ser a ocasião que a gente vai aprender a utilizar, a manejar esses recursos e opor a nossa cartografia à cartografia das grandes mineradoras, né? A partir dali, isso foi sendo disseminado como exemplo, como, né, experiências interessantes, e muita coisa foi sendo feita à luz dessa experiência. Tem uma experiência propriamente na perspectiva ambientalista, que é feito numa reserva na Amazônia, onde se tentou incorporar as populações com seu saber tradicional para ajudar na organização do plano de manejo. Você vê que aí já não é a mesma coisa, porque o plano de manejo quem vai fazer não são as próprias comunidades e elas vão acabar tendo que se subordinar a uma lógica ambientalista que não é a lógica das suas práticas espaciais tradicionais. E você tem toda uma cartografia também na área indígena, que passa a falar de gestão territorial das áreas indígenas, também na perspectiva de um manejo, de formar os índios como agentes ambientais, o que não é propriamente o projeto político das comunidades indígenas, né? É fruto de uma forma mais ou menos pragmática, dizer assim, é melhor para a sua proteção que eles sejam formados
nessas técnicas para poder controlar ambientalmente os seus territórios, mas não é um projeto que nasce da própria comunidade. Então, aí, hoje você tem uma infinidade de perspectivas, né? Inclusive chegando na área urbana. A tendência de você falar de um planejamento, plano diretor participativo, então alguns mandaram essa ideia, não, quem sabe vamos envolver as comunidades urbanas para produzir a sua cartografia, para dar essa dimensão territorial ao planejamento dito participativo. Então aí muita coisa acontece. Agora, eu acho que nessa perspectiva de auto-organização, de solicitação de que algum apoio técnico venha a um projeto que é de controle político das próprias comunidades, eu acho que isso tem acontecido a partir de informação que circula nos próprios movimentos. É uma demanda que vai se acumulando e esses grupos vão, essas assessorias, vão atendendo na medida do possível, né? E são realidades muito também variadas, né? Desde você fazer mapear uma área que está sob pressão, né, dos grileiros e dos madeireiros, até, quer dizer, então tem uma territorialidade muito clara e delimitada para definir de onde vêm as ameaças, até experiências muito originais, como das quebradeiras de Coco-Babaçu, que vão mapear a sua territorialidade, que é uma relação de espaço-tempo muito peculiar dessas mulheres organizadas que reivindicam o direito de adentrar a propriedade privada, onde há concentrações de babaçual, para aí colher os coco-babaçu e aí fazer a sua autoprodução, etc. Tal. Mas isso implica em que o proprietário privado não corte essas árvores, nem queime essas árvores para botar pasto, e que elas tenham o direito reconhecido de entrar na propriedade privada sem levar bala, sem ser ameaçada pelos capangas da grande propriedade. Então isso já levou a uma cartografia muito específica de mapeamento desses babaçuais dentro das propriedades privadas, para que isso sirva para a reivindicação de leis muito específicas, que inclusive já foram votadas em alguns municípios, né? A lei do babaçu livre, que faz com que o grande proprietário não possa impedir a entrada dessas mulheres nessas áreas certos meses do ano, para que elas façam uso desse coco. Então tem uma variedade de formas de uso e de lutas diversificadas que estão recorrendo a esse instrumento. Os grupos étnicos que têm a sua visibilidade desconsiderada na cidade e que fazem um mapeamento da sua existência social urbana, por exemplo, comunidades indígenas. Em Belém, em Manaus, grupos indígenas que têm uma existência urbana muito particular, que às vezes também vão e voltam, né, do campo para a cidade, e que começaram a registrar a sua presença na cidade como forma de proteger, né, das agressões que frequentemente sofrem por discriminação e etc. Né? Então, acho que tem uma tem uma dimensão simbólica também, né? Acabou de ser feito um mapeamento dos povos de terreiro no Rio de Janeiro, com mais de 600 pontos, né, que têm um significado simbólico para as comunidades negras, afro-religiosas, e que vão registrar, né, como uma forma também de proteção, de mostrar que não há um vazio, mesmo no campo simbólico, né, preencher esse vazio de direitos no amplo leque de formas de expressão da presença de sujeitos organizados na cidade. Ele, em sendo apropriado, vamos dizer, politicamente, ele vai ter também a sua expressão sensorial, estética, etc., totalmente condicionada à perspectiva do próprio grupo. Então, para começar, as legendas, né, que são inventadas, isso faz parte de uma dinâmica de auto-organização. É a ocasião das comunidades se reunirem, de transmissão oral, de tradições, de histórias dos mais velhos para os mais jovens, etc. Então, toda uma oportunidade de auto-organização. E a produção da legenda é um momento particular como é que a gente vai representar isso, aquilo, tal ponto, sagrado, assim, assado. Então, você tem formas de representação que são muito singulares. E eu me lembro muito interessante que um seminário onde uma engenheira cartógrafa, que evidentemente são formados nessa visão positivista, que o mapa tem que ser absolutamente unificado, numa linguagem muito própria, e ela já desperta
interesse em discutir, em ver se dialogava com essa dinâmica mais plural, né, da cartografia social. Em um certo momento ela falou, não, acho muito interessante agora. Temos que unificar as legendas, porque senão você não tem comunicação possível. Né? Então ela tinha sempre essa demanda de uma articulação, de homogeneização, que não é propriamente o caso, né? Porque enquanto autoexpressão de uma dinâmica de organização própria, de sujeitos próprios, eles vão querer se exprimir à sua maneira, né? Eu me lembro de uma apresentação de uma liderança indígena, acho que era a Raposa Serra do Sol, que estavam discutindo em Brasília, iam e voltavam para discutir qual era a área, né, que ia ser protegida. E ele chegou a Brasília de manhã cedo para uma reunião com as tecnocracias do Estado, e aí alguém disse para o cacique, olha, nós vamos reunir agora, discutir em cima dos nossos mapas, mas tem que ser os mapas mais recentes, com as tecnologias mais desenvolvidas. Aí o cacique tirou assim do bolso de trás, abriu assim, olha aqui, esse é o mapa mais recente, os caciques acabaram de fazer isso ontem de madrugada, né? E mostrou lá o seu mapa para se confrontar ao mapa administrativo, né? Eu acho que para exprimir essa diversidade da vida urbana que é própria, né, do espaço das cidades, né? O caso dos quilombos urbanos, seria mais a transição entre o quilombo rural e o quilombo urbano é mais óbvia, né? Então houve várias experiências de cartografia social. No caso do Rio de Janeiro, no Sacopã, você tem teses feitas em cima dos dois casos de quilombos urbanos que estavam em discussão, com um processo de autocartografar o quilombo, no caso do Sacopã. Agora, isso poderia se estender para o conjunto das formas de apropriação, né? Uma cartografia afetiva da memória da cidade, agora está se discutindo uma cartografia da luta contra a ditadura, né? É uma diversidade de possibilidades de você transformar o espaço urbano num espaço de expressão visual para fins de debate, de afirmação de direitos, de construção de futuro, né? A ideia de comunidade é construir algo em comum. E algo em comum não está dado, é sempre algo a ser disputado e construído, né?